Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje é sobre política. Hugo Mota cede à pressão de deputados e amplia conflito com o governo Lula e STF após lua de mel. O presidente da Câmara muda de posição sobre pacote de aumento de impostos e sobre caso Zambelli após risco de perder apoio. E ainda, presidente Lula ouve cobrança por emendas em reunião com Mota e Lira sobre pacote de aumento de impostos. E Celso Rocha de Barros escreve: Congresso quer manter privilégios dos ricos e continuar roubando o dinheiro da saúde. O Folha de São Paulo nos traz estas imagens do carrossel de fotos. E a primeira vai falar da banda lendária. Deep Purple equilibra bem os novos e velhos sons no Best of Blues and Rock Festival, lá em São Paulo, como nós podemos ver aqui a apresentação da banda. Também temos um destaque para a editoria de esportes sobre o símbolo nacional. Maracanã completa 75 anos funcional e cheio, mas sob risco de ser menos usado. E ainda falando sobre esportes, 2-1. Botafogo bate Seattle Sounders. Como nos informa, na Copa do Mundo de Clubes e marca primeiro gols brasileiros. Também temos aqui um destaque para empate na estreia. Palmeiras para no goleiro reserva do Porto e fica no 0-0 com o time português no primeiro jogo na Copa do Mundo de Clubes, lá nos Estados Unidos. E na editoria internacional, nós temos aqui um destaque para a guerra no Oriente Médio. Ataque do Irã mata mais 8 e Israel amplia a ação no quarto dia seguido de conflito. E sobre as Forças Armadas, militares tentam se blindar após apoio ao golpismo de Bolsonaro. E o governo teme Tarcísio candidato logo depois de uma prisão do ex-presidente. E na área da economia, nova ferramenta do Banco Central seguirá dinheiro levado em golpe do Pix. Modalidade automática entra em operação a partir de hoje. E a entrevista desta segunda-feira do Folha de São Paulo é com o rei do ovo, o Ricardo Faria. E ele diz o seguinte: é um desastre contratar no país, porque as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. E o produto sobe 25% no ano, mas começa a cair. E saiba também as variações nas capitais. E sobre o INSS, Justiça avança sobre o BPC e já é responsável por 1/3 das concessões do benefício no país. O governo diz que o judiciário decide de forma expressiva a favor dos pedidos e eleva gasto. E nos Estados Unidos, polo de brasileiros nos Estados Unidos, ele vivencia um clima de terror após prisões e ameaças da imigração. Também temos os próximos destaques ainda sobre este mesmo assunto. Mãe tenta mandar filhos ao Brasil após o marido ser preso e deportado da ilha. E os Estados Unidos fazem novas ações anti-imigração. E ainda mais um caso. Polícia prende homem suspeito de assassinar deputada estadual democrata e o marido nos Estados Unidos. Vance Boiter também atirou em um senador estadual de Minnesota, que fez uma cirurgia. E ainda sobre livros, aqui no Folha de São Paulo, conheça os destaques de hoje da Bienal do Rio de Janeiro e da Feira do Livro, lá em São Paulo. Eventos literários ocorrem simultaneamente nas maiores cidades brasileiras até o dia 22 de junho. Já na sessão Pare para Ler, da segunda-feira,
o que comer para evitar lesões musculares a partir dos 50 anos de idade. Movimentar-se nessa fase necessita cuidados, sobretudo para quem não é fisicamente ativo ou tem sobrepeso. E veja dicas também para se dar bem. E nos especiais de hoje, a agricultora monta movimento contra projeto de energia eólica em sua comunidade quilombola. E a série, chamada Chapada em Transição, do Folha de São Paulo, aborda impactos da transição energética na Chapada Diamantina. E no Folha Estudantes de hoje, a Universidade Federal de Lavras abre inscrições para a vaga remanescente via nota do Enem. E no Caderno Todas, nós temos um assunto que vai falar sobre saúde pública. Medicamentos para câncer de mama incorporados ao SUS em 2021 não chegam para as pacientes. E Giovana Madalosso escreve um tributo para a agente de viagens Thaís Bruna, que foi vítima, infelizmente, de feminicídio. E sobre economia, nós temos estes 4 destaques para hoje. A primeira vai falar sobre infraestrutura. Saneamento na bacia do Rio Pinheiros gera quase 8 bilhões de reais em benefícios para São Paulo, segundo estudo. Região reduz gasto com saúde e mercado imobiliário é beneficiado, aponta o Instituto. Também temos o próximo destaque sobre trabalho. Câmara pode votar nesta segunda-feira, dia 16, derrubada de regra para trabalho aos feriados. Exigência de negociação com os sindicatos entraria em vigor em 1º de julho. Caixa paga Bolsa Família e Vale Gás de junho. 20,5 milhões de famílias são assistidas e 5,3 milhões ganham auxílio para o gás. E sobre o censo IBGE, serviços no Brasil crescem pelo 3º mês, com impulso de show de Lady Gaga no Rio de Janeiro. Setor de transportes de passageiros é destaque diante de feriado prolongado. Já na política, após 20 anos, uma ação de improbidade relacionada ao mensalão ainda está pendente. Processo contra algumas das principais figuras envolvidas ameaça prescrever. Já no caderno de comida, 8 frutos raros que você só pode provar na Amazônia. Alguns são delicados demais para exportação. Outros são pouco conhecidos fora de comunidades da região. E no Guia Folha desta segunda-feira temos aqui um destaque para passeios. Sistema imunológico é tema de exposição interativa no Museu Catavento, lá em São Paulo. E ainda no caderno de equilíbrio, pesquisadores criam relógio de capacidades intrínsecas para avaliar o envelhecimento humano. Já na editoria internacional, 2 meninas ficaram órfãs após o pai morrer em acidente de avião da Air India, que fez 279 vítimas. Já no cotidiano, uma mulher é presa após chamar homem de pobre e de bicha nojenta em um shopping de luxo. O caso aconteceu no sábado no Iguatemi, que fica localizado na zona sul de São Paulo. E ainda neste mesmo caderno, polícias civis intensificam pedidos ao COAF sobre informações financeiras. Comunicação direta das polícias e do Ministério Público com o órgão é controversa. E em Minas Gerais, adolescentes suspeitos de morte de colega ficarão internados por até 3 anos, diz o pai da vítima. Sentença é a pena máxima prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E no caderno de esportes, Flamengo, Chelsea e Boca Juniors jogam hoje, no caso, na Copa do Mundo de Clubes. E a programação também reúne jogo 5 das finais da NBA
e aquecimento para Wimbledon. E no caderno de ciência, experimento com muons é bem sucedido, mas esclarece pouco. Comportamento da partícula pode indicar formas desconhecidas de matéria e energia, ou não, como aqui a manchete nos informa. E por último, no caderno de cultura nós temos estes 3 destaques. O primeiro é para a área da música. Dom L repensa o rap a partir do Brasil, encara o vapor segundo para criar utopia na distopia. E o próximo destaque é em São Paulo. Estou rindo da minha própria personagem há 25 anos. Isso quem disse foi Tati Bernardi na Feira do Livro. E também no Multitela. Séries de Julianne Moore e Ryan Reynolds, que ver na TV e no stream nesta segunda-feira, dia 16 de junho. Saindo do Folha de São Paulo, nós vamos acompanhar quais são os destaques desta segunda do jornal O Estado de São Paulo. A manchete de hoje é da editoria de Economia e vai falar sobre fiscalização desfalcada. Agências reguladoras perdem 41% da verba em uma década. Falta de caixa nos órgãos causa impacto em diferentes áreas. A pressão sobre o orçamento em razão das despesas obrigatórias com as sobras em disputa entre o governo e o Congresso tem asfixiado as agências reguladoras. Com a escassez de recursos, multiplicam-se as filas para registro de medicamentos. Fiscalizações estão enfraquecidas e as certificações paralisadas. As exportações, inclusive, atrasaram. Um levantamento feito pelo Estadão Broadcast, com dados do Ministério do Planejamento, que, em nota, disse que não comentaria o assunto, mostra que em 2016, com 10 agências, foram liberados 6,4 bilhões de reais no orçamento, em valores corrigidos pela inflação. E neste ano, com uma reguladora a mais, os recursos somam 5,4 bilhões. Considerando as despesas fixas com os servidores, a redução de verbas no quadro geral chega a 41%. A falta de caixa encontra, de maneira direta e indireta, o bolso da população. E como o próprio jornal nos traz em destaque, 36,5% foi a queda no número de servidores da Anvisa desde o ano de 2016, ou seja, de 2.000 para 1,4 mil, a maior redução entre as reguladoras. E o orçamento reduzido prejudica controle e serviço, diz a ANEEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica diz que corte de 38,6 milhões prejudica a fiscalização e os serviços essenciais da atividade regulatória. Já o próximo destaque é da editoria de esportes, na seção especial sobre Mundial de Clubes da FIFA, do Estado de São Paulo. Palmeiras desperdiça muitas chances e fica no empate sem gols na estreia. Richard Rios e Ivan Marcano disputam lance. Palmeiras empatou por 0-0 com Porto na estreia do Mundial de Clubes. E Alviverde teve desempenho superior ao rival europeu, principalmente no segundo turno, porém desperdiçou as melhores oportunidades. E o próximo destaque na capa de hoje é para o Oriente Médio. Combate entre Israel e Irã se acirra. Trump vetou execução de Ayatollah. Israel e Irã protagonizaram ontem um terceiro dia de ataques aéreos cruzados. De acordo com as agências Reuters e France Press, Donald Trump vetou plano israelense para executar o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraniano. E ainda, regra do governo para ONGs ignora parecer que cita risco de desvios.
Gestão Lula desconsiderou análise técnica sobre fim da exigência de devolução de bens por mau uso de recursos. Nós temos uma nota em destaque na capa, uma proposta esdrúxula. Já na seção de economia, nós temos aqui uma entrevista em destaque, que foi com o CEO da Gol, Celso Ferri. Ele disse que temos receita em real, custo em dólar. Tudo paga IOF. Como competir? Tributo atrapalha plano de ampliar voos para o exterior após recuperação judicial. E na editoria sobre Capela do Santo, na editoria Metrópole, balão com 33 pessoas cai em São Paulo e uma mulher morreu. E ainda em São Paulo, obra do metrô usará área. Parque do Bexiga encolherá antes de ficar pronto. Já no caderno de cultura, nós temos 2 destaques. Primeira é sobre um documentário. Elo com Yoko, ideologia, traz um Lennon além dos Beatles. E por último, Guerreiros do Sol, cangaço e romance em novela. Inspirada em Lampião e Maria Bonita, produção com Isadora Cruz, esta atriz que está aqui na imagem de destaque retrata a disputa por poder no sertão nos anos 1920. Já no jornal O Globo desta segunda-feira, no alto da capa temos um destaque especial do segundo caderno, que fala sobre a festa no interior. Seu Jorge, Nath Roots e Tony Tornado, aos 95 anos de idade, são atrações do João Rock, maior festival interiorano do país. E mais abaixo nós temos estes destaques da editoria de esportes. Palmeiras joga bem, mas empata no primeiro duelo Brasil e Europa. A expectativa era alta e o jogo, mesmo 0-0, correspondeu. Enfrentando o Porto, time da segunda prateleira europeia, o Palmeiras foi mais do que competitivo, teve as melhores chances e mostrou a força das principais equipes brasileiras sob um grau maior de exigência. Fla tenta manter o seu estilo no novo contexto. Rubro-negro de Felipe Luiz tentará repetir contra o Esperance da Tunísia, padrão de pressionar rivais no Brasil. E Carlos Eduardo Mansur escreve para a editoria de esportes, o que nos responde o primeiro confronto contra os europeus. Já a manchete de hoje vai falar sobre a educação superior. Cursos da área de saúde pressionam o Ministério da Educação a limitar o ensino à distância. Conselhos de nutrição, fisioterapia, serviço social e mais 7 profissões querem ampliar mínimo de aulas presenciais. 10 categorias profissionais da saúde se articulam para pressionar o Conselho Nacional de Educação a limitar a 30% as aulas virtuais nesses cursos, como o Ministério da Educação fez em maio com Direito e Medicina. Na lista estão carreiras muito concorridas, como nutrição, fisioterapia, educação física e serviço social. E, no total, o conjunto de cursos soma 1,4 milhão de estudantes, dos quais quase a metade está na modalidade à distância. E, atualmente, essas graduações podem ter apenas 40% de aulas presenciais, o que representa um risco à qualidade da formação dos profissionais, de acordo com as entidades de classes dessas categorias. Nós também temos o editorial em destaque de hoje do jornal o Globo. SUS precisa passar por choque de gestão. Fernando Gabeira escreve: o que queremos dizer quando falamos em progresso? Miguel de Almeida: diferenças cognitivas entre os golpistas de 1964 e os de 2022. E ainda a chamada de capa na editoria de saúde é sobre hora de acordar.
Comece seu dia de novo após ler esta notícia. Especialistas dão dicas para um despertar mais saudável, saltar da cama diariamente em um mesmo horário, buscar logo a luz do sol e evitar adiar o despertador estão entre elas. E sobre o conflito Israel e Irã se agrava e mina discurso de Trump por uma trégua. O presidente dos Estados Unidos assumiu com promessa de liderar um cessar-fogo em Gaza, na Ucrânia, e agora vê uma terceira guerra surgir, a despeito de seu discurso público por uma trégua. E esse conflito já provocou pelo menos 230 mortes, mais de 90% no Irã, e os dois países seguiram os ataques ainda ontem. E agora sobre a política brasileira. Mal avaliado, Lula iguala cenário de Bolsonaro no terceiro ano de gestão. Pesquisas mostram petista com números iguais aos do antecessor a um ano da campanha à reeleição. E sobre a economia, boom do e-commerce dispara a demanda por galpões no país. Alta nas vendas de todo tipo de produto pela internet faz empresas travarem corrida por áreas de logística. E no Rio de Janeiro, quando menos área, é mais luxo e preço. Compactos entre 30 e 50 metros quadrados e equipados com serviços e áreas de lazer, como a piscina no prédio na Glória, estúdios se valorizam como moradia e investimento do centro à zona oeste, podendo custar mais de R$1 milhão. E por último, o jornal Globo nos traz este destaque do segundo caderno, que é uma homenagem ao Bira Presidente, que é o construtor da cultura e da alma carioca. Criador do grupo Fundo de Quintal, que revolucionou o samba a partir de fim dos anos 1970, músico, foi um mestre do pandeiro e transformou o Cacique de Ramos numa das mais importantes agremiações culturais do Rio de Janeiro, que decretou luto oficial por sua morte, como nós podemos ver nesta imagem, Bira Presidente. Já no Correio Brasiliense desta segunda-feira, é da editoria Internacional. Retirada das autoridades brasileiras deve ser pela Jordânia. Israel e Irã sem cessar fogo. Enquanto os dois lados contabilizam seus mortos e o grau de destruição de cidades importantes, os ataques com mísseis e drones continuam. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a afirmar que o foco dos ataques foram localidades nucleares e militares, enquanto que as forças iranianas tiveram como alvo espaços civis. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que o país está se defendendo e isso é legítimo. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a pedir negociação. Como nós podemos ver nesta primeira imagem, mísseis destruíram edifícios perto de Tel Aviv. Já na segunda foto, o aeroporto iraniano foi bombardeado por forças israelenses. E a destaque na capa do Correio Brasiliense desta segunda-feira, novas ações para combater roubo de celular. E diz o seguinte, o texto desta manchete. Novas tecnologias têm ajudado no rastreio e na recuperação de aparelhos furtados. Só no ano passado, foram mais de 14 mil ocorrências registradas. A Polícia Civil do Distrito Federal implementou um mecanismo no qual a pessoa pode consultar no próprio site da corporação o número de identificação do celular, denominado e-mail, para verificar se há alguma restrição. E a pena para crime de receptação dolosa
quando a consciência de estar adquirindo um produto roubado varia de 1 a 4 anos de prisão. E abre aspas, não vale a pena comprar celulares de origem duvidosa. Fecha aspas, destaca o diretor de inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal, Saulo Ribeiro Lopes. Especialistas dão dica de como proteger também os seus dados. E na área da economia, mercado dividido sobre alta dos juros pelo Copom. Na 4ª reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central, as apostas dos analistas variam entre a estabilidade e alta de 0,25 ponto percentual. E uma eventual queda dos juros é descartada devido ao aumento das incertezas econômicas e políticas enfrentadas pelo governo, como a queda de braço com o Congresso em torno das mudanças do IOF. E ainda é destaque na editoria de cidades do Correio, muita energia e respeito. Cerca de 2.000 brasilienses, acima dos 60 anos de idade, curtiram o eixão do lazer com atividades como dança, ginástica e cuidados com a saúde, durante as celebrações do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o próximo destaque é sobre Carta Magna, alerta contra o retrocesso. A ex-governadora do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia, ressalta a importância das mulheres na Assembleia Nacional Constituinte. Nós também temos aqui um destaque de um artigo no Folha de São Paulo, Nada para comemorar. Hoje é Dia Internacional das Domésticas. Embora tenham os direitos reconhecidos, as condições de trabalho da maioria são precárias. O vício entre a população em situação de rua preocupa, e é um destaque da editoria de cidades do Distrito Federal. E ainda é chamada de capa sobre política. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para enquadrar as Big Techs. E no caderno de diversão e arte, Negra Lee solta a voz em novo disco. Nosso cartão postal. Cerca de 1.000 ciclistas participaram do 6º Gran Fondo Brasília. A prova teve início às 6 horas da manhã e ofereceu 2 percursos desafiadores. E por último, no caderno de esportes, temos aqui os 2 destaques de hoje. Em cartaz, o sonho do Fla. Flamengo começa a interpretar hoje, na Cinematográfica Filadélfia, o roteiro idealizado pelo diretor Felipe Luiz na Copa do Mundo de Clubes. Adversário no capítulo inaugural da busca pelo domínio do planeta bola, tunisiano Esperance carrega invencibilidade de 11 partidas e impõe desafios. Este texto é de Marcos Paulo Lima. Já o próximo destaque, linha atacante zerada. Palmeiras faz jogo movimentado com o Porto, acumula chances perdidas e larga no Mundial com ponto em dia de atuações dominantes dos europeus Bayern de Munique e também PSG. Agora no jornal Cearense O Povo, nós vamos acompanhar os destaques desta segunda. No alto da capa, nós temos sobre as páginas azuis, Edra Lopes, de triatleta cearense, pioneira do esporte, a mãe de atleta olímpica. Já a manchete de hoje é da editoria internacional. Conflito entre Irã e Israel se intensifica e avança em civis. Esses ataques já deixaram 224 mortos e mais de 1.000 feridos no Irã. Do lado israelense, autoridades contabilizam 13 mortes e 380 feridos. E os Estados Unidos avaliam a possibilidade de entrar nesse conflito.
Já no caderno de cidades, fila de crianças à espera de órgão mais que duplica no Ceará entre 2023 e 2024. E ainda neste mesmo caderno, Pedal do Orgulho LGBTQIA+, percorreu ruas em prol de inclusão e liberdade, como nós podemos ver aqui na imagem. Na área da política, após racha com PT, PDT encaminha a entrada na base do governo Eumano. E sobre a economia, o Banco Central libera a função Pix automático a partir de hoje. E, por último, também temos aqui uma reportagem em destaque. Espetáculo sem resultado. CPIs viram desgaste para o Congresso. Já no alto da capa do jornal Valor Econômico, nós temos 3 destaques. A primeira, indústria farmacêutica, nova precificação de medicamentos pode gerar aportes de 5,2 bilhões de reais, diz Henrique Tada. E sobre frigoríficos, no voto à distância, maioria dos minoritários aprova a fusão entre a BRF e Marfrig. E por último, nas contas públicas, déficit externo estruturalmente mais elevado traz desafios para o câmbio e a inflação, diz Júlia Marasca, do Banco Itaú. E a manchete de hoje vai falar sobre tributação. Decisão no Supremo Tribunal Federal pode custar 35,4 bilhões de reais à União. Julgamento decidirá sobre a exclusão do ISS na base de cálculo das contribuições sociais. E diz o seguinte, o texto desta manchete. Em meio a grandes dificuldades no Congresso para obter novas receitas, a fim de garantir o cumprimento das metas fiscais, o governo poderá sofrer uma derrota no Supremo Tribunal Federal que custaria 35,4 bilhões de reais, segundo estimativa incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2025. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, e daremos início agora aos destaques do site do jornal O Globo. No jornal O Globo, nós temos aqui o primeiro destaque, que vai falar sobre o conflito no Oriente Médio. Israel diz ter controle do espaço aéreo de Teherã e que destruiu 1/3 dos lançadores de míssil iranianos. Número de mortos em Israel subiu para 22 após ataques na madrugada, enquanto em solo iraniano são 224 mortos. As Forças Armadas de Israel afirmaram que conquistaram total superioridade aérea em Teherã hoje, segunda-feira, quando o conflito com o Irã chega ao 5º dia com registro de novos ataques e mais mortos nos dois países. Em bombardeios classificados pelo Irã como os mais pesados desde o início do conflito direto entre os países, ao menos 8 mortes no estado judeu entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, elevando o número total de vítimas para 22, além de 592 pessoas feridas. E fontes de saúde iranianas confirmam 224 mortos e 1.277 pessoas hospitalizadas no país desde o começo dos ataques israelenses. E ainda, também temos aqui um destaque sobre este mesmo assunto. Escalada entre Israel e Irã mina a tentativa de Trump de articular um possível cessar-fogo. O presidente americano cobrou por acordo e disse ser favorável à mediação de Putin. Chanceleres europeus marcam reunião de emergência para discutir esse conflito no Oriente Médio. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: em meio a um conflito que já deixou centenas de mortos e feridos em apenas 4 dias,
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem buscado evitar uma escalada entre Israel e Irã. Segundo duas autoridades americanas ouvidas pela agência Reuters, ele vetou uma proposta de Israel para assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, situação que seria capaz de levar os combates a um ponto de não retorno. E no fim de semana, o republicano chegou a demonstrar apoio a uma mediação conduzida pelo presidente russo, Vladimir Putin, que mantém uma boa interlocução entre os dois lados, em prol de um cessar-fogo. E se no início da semana ele pensou que o ataque levaria o Irã a fazer concessões ao seu programa nuclear, analistas veem o movimento como um erro de cálculo com contornos perigosos. E ainda sobre este assunto, nos bastidores, fontes ouvidas pela imprensa americana afirmam que Trump ainda nutre esperanças de retomar negociações com o Irã para evitar que o país obtenha uma arma atômica. Porém, as expectativas por um encontro entre as delegações, que aconteceria neste domingo, ou seja, ontem, em Omã, foram por água abaixo após o amplo ataque promovido por Israel na quinta-feira. E segundo alguns relatos, Israel informou aos Estados Unidos que tinha uma oportunidade concreta de matar Khamenei, mas Washington teria impedido essa operação. As fontes não confirmaram se foi Trump quem deu a ordem final, mas afirmaram que ele intensificou as comunicações com o premier israelense Benjamin Netanyahu desde o início dos ataques. E o jornal Globo também nos traz aqui um destaque para a arma de guerra. Conheça o míssil hipersônico usado pelo Irã em ataque contra Israel. Já neste carrossel de imagens, temos aqui uma análise da editoria de esportes e diz o seguinte: Botafogo cumpre dever contra adversário mais fraco no grupo do Mundial, porém passa sufoco. E ainda no Rio de Janeiro, luxo em versão enxuta. Assinaturas de grife, serviços e Airbnb impulsionam o mercado de estúdios lá no Rio de Janeiro. E na área da saúde, modo soneca, luz solar e dormir até tarde. Qual é a melhor maneira de acordar? Também temos aqui uma análise. Lenda do samba, Bira Presidente foi anfitrião de revolução que resultou no pagode. E ainda sobre os 80 produtores e 650 rótulos, o evento Vinhos de Portugal recebe 17 mil e bate recorde de público com edições do Rio de Janeiro e também lá em São Paulo. E sobre educação. 10 categorias da área de saúde pressionam o Ministério da Educação a limitar modalidade. Conselhos de nutrição, fisioterapia, farmácia e outras 7 organizações querem ampliar mínimo de aulas presenciais. 10 categorias profissionais da saúde e de áreas afins estão se articulando para endurecer as regras de ensino à distância, EAD, no Conselho Nacional de Educação, CNE. O objetivo do grupo é que cursos como nutrição, fisioterapia, farmácia e biomedicina também sejam disponibilizados apenas na modalidade presencial, em que apenas 30% das aulas podem ser dadas de forma online. E no final do mês de maio, o Ministério da Educação anunciou as novas regras para o EAD. Nelas, foram definidos que 4 cursos da saúde, que incluem medicina, odontologia, psicologia e enfermagem, além do direito, só poderão ser oferecidos na modalidade presencial. No caso da formação de médicos,
uma portaria endureceu ainda mais as normas e não liberou nenhuma carga horária de forma online. As outras graduações foram liberadas para o formato semipresencial, também criado neste mesmo decreto. Isso significa que poderão ser oferecidos com, no mínimo, 40% de aulas presenciais, o que os conselhos profissionais dessas categorias acham pouco. E o restante precisa ser dividido em 20% de aulas online ao vivo, com controle de presença, e 40% de EAD. E nesse formato não há contato em tempo real com professores. Em geral, os materiais de estudo são disponibilizados apenas em textos. E o texto desta matéria continua dizendo que, para reverter esse cenário, os conselhos profissionais miram as discussões no Conselho Nacional de Educação para a reformulação das diretrizes nacionais curriculares de todos os cursos. E esse é um documento que existe para cada graduação e serve para orientar os currículos das formações. E ali são definidos, por exemplo, o que um profissional daquela área deve aprender e de que forma. Também podem exigir carga horária presencial maior do que o decreto do próprio MEC, mas não podem liberar menos. E esse trabalho no CNE está sendo comandado pelo conselheiro Celso, que preside a comissão do novo marco regulatório do colegiado. E há a expectativa de que as análises dessas DCNs comecem pelos cursos da educação, licenciaturas e pedagogia. No entanto, todas as graduações devem passar por esse processo, que é um trabalho que pode durar até 2 anos. E o jornal O Globo também nos traz um assunto sobre a economia. Câmara vota nesta segunda urgência para projeto que derruba novo decreto do IOF. O presidente da Câmara afirma que ambiente na casa não é favorável ao aumento de tributos. A Câmara dos Deputados vai votar hoje a urgência do projeto que derruba o novo decreto sobre o imposto de operações financeiras, publicado na última semana. E a medida foi anunciada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, após reunião com líderes da casa na quinta-feira. E nós temos aqui as aspas do que Hugo Mota escreveu nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte: informo que o Colégio de Líderes se reuniu hoje e decidiu pautar a urgência do PDL, que é o projeto de decreto legislativo, que susta os efeitos do novo decreto do governo que trata do aumento do IOF. Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais. Fecha aspas, escreveu Hugo Mota. E para essa urgência ser aprovada, é necessário o voto favorável de 257 dos 513 deputados. E esse instrumento permite que o projeto seja analisado direto no plenário, sem precisar passar pelas comissões, o que acelera a tributação. E o projeto em si, ou seja, o mérito do texto, não deve ser votado nesta segunda. E como aqui nós temos a sessão sobre a reunião que aconteceu com o presidente Lula. Em meio à ameaça de derrubada das medidas do governo, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, no domingo, no Palácio do Alvorada. E também participaram os ministros das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e da Casa Civil, Rui Costa, além do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E ele é relator do projeto de lei do governo que aumenta a isenção do imposto de renda para todos que ganham acima de R$ 5.000 mensais. E a reunião durou cerca de 1 hora.
E ainda na área da política, Simone Tebet fica de fora do núcleo decisório em questões-chave, como IOF. Trunfo de Lula na campanha eleitoral do ano de 2022, ministra do Planejamento tem sido colocada à parte nas discussões sobre o rumo da política econômica, dominada pela Fazenda. E à frente de uma das pastas mais estratégicas da equipe econômica de Lula, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ficou de fora das discussões do pacote fiscal para compensar o recuo do aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. E com a atuação solitária no governo, Tebet tem ficado apartada de decisões centrais sobre os rumos da política econômica do governo ou de debates relacionados à pasta. E como aqui o jornal o Globo nos informa, que ela ficou em terceiro lugar na campanha presidencial e chegou ao governo como cota pessoal de Lula. No Planalto, auxiliares do petista que dividem mesa com a ministra dizem que Tebet se coloca como coadjuvante de Haddad e assume postura de não entrar em embate com o ministro. E Tebet não faz parte do núcleo central de governo e só vai ao Planalto quando é chamada ou para participar das reuniões mensais da Junta de Execução Orçamentária, colegiado que integra por comandar o Ministério do Planejamento. E na visão de correligionários de Tebet, o governo tem núcleo decisório restrito, que pouco se parece com a frente ampla da campanha de 2022. Já o entorno de Tebet assegura que a ministra entende a dinâmica e encarna o perfil de quem cumpre a sua missão, respeita protocolos e só entra em atrito quando estritamente necessário. E ainda no site do Jornal Globo, temos aqui da editoria de saúde, família Ozempic. Como os remédios para perda de peso estão provocando um efeito cascata nos lares. Perder peso pode ajudar a reconfigurar os hábitos de todos em casa, mas também traz novos desafios. Na editoria internacional, suspeito de matar deputada e balear senador nos Estados Unidos é preso. Atirador se fez passar por policial e carregava uma lista com cerca de 70 alvos em potencial. E aqui nós podemos ver a imagem de policiais da cidade de Brooklyn Park, no estado de Minnesota, onde a deputada estadual Melissa Hotman e o marido dela foram mortos neste atentado. Aos pés da cordilheira, porque Santiago, no Chile, é um novo destino de luxo favorito dos brasileiros na América do Sul. Na área da música, Ivan Lins, que faz 80 anos hoje, lança a música chamada Menino de Gaza e disco com nomes como Diogo Nogueira. Existe um assento mais seguro em caso de queda de avião? Especialistas respondem. E o novo vídeo mostra que turbina de emergência pode ter sido acionada antes de acidente na Índia. Condenada por racismo, tem 3 dias para pagar 500 mil a Bruno e Giovanna Eubank. E sobre um acidente em São Paulo, vídeo gravado por tripulante mostra o momento da queda de balão que matou mulher e feriu outras 10 pessoas. Na seção Mais Notícias do Jornal Globo, especialistas debatem polêmicas sobre funks e raps como os de MC Pose e Oruan têm semelhanças com debates sobre a narcocultura no México. Este é um destaque do Jornal Globo. E no Rio de Janeiro, Operação Monjauro mira quadrilha envolvida na importação ilegal de medicamento para emagrecer. Já na editoria do Rio, cunhada de jovem morta na Pavuna
investigou paradeiro da vítima por 2 dias até encontrar o seu corpo. E sobre a insegurança e abandono, os usuários de crack, comércio irregular e lixo espalhado tiram o sono de moradores de Rua Pacata de Copacabana. Reclamações citam ainda descarte inadequado de alimentos por fornecedores de rede de supermercados. Como nós podemos ver nesta imagem, uma sujeira nos fundos de supermercado na Rua Silva Castro, em Copacabana, no Rio. E ainda sobre outro caso de violência. Suspeito de chefiar tráfico no Caju é preso. Ele forneceu armas para a guerra na Rocinha, em 2017. Contra Luiz Alberto Santos de Moura, foi cumprido um mandato de prisão por roubo majorado. Caminhos do Rio, evento discute a força da literatura. Flávia Alessandra revela romance aos 13 anos com o homem mais velho e reação da família. Na área da cultura, livros de colorir e romantasias. Veja os títulos mais vendidos no primeiro fim de semana do evento da Bienal do Rio 2025. Já na área de esportes, time em versão europeia de Filipe Luiz estreia no Mundial contra o Esperance, da Tunísia, e coloca DNA à prova. E no Fluminense, nós iríamos contratar o Soteldo, mesmo que ele tivesse machucado antes. Isso quem disse foi Renato Gaúcho. Não foi um bom jogo, é o próximo destaque. Renato Paiva valoriza a vitória do Botafogo, mas admite que a ansiedade da estreia atrapalhou o momento. E sobre a Copa do Mundo de Clubes, palco do Tetra, despedida de Pelé e até terremoto de torcida. Curiosidades dos 12 estágios. Já para a área de negócios do Jornal Globo desta segunda, nós temos um assunto aqui que envolve os juros. Banco Central. Decisão do Copom desta semana divide o mercado entre manutenção em 14,75% e alta a 15% da Selic. Quem prevê aumento argumenta que expectativas de inflação estão longe da meta de 3%. E diz o seguinte esta matéria: o mercado financeiro chega à reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, desta semana, totalmente rachado entre a manutenção da taxa Selic em 14,75% e uma nova alta, desta vez de 0,25 ponto percentual para 15%. E os dados mais recentes de inflação e atividade são citados pelos economistas que esperam o encerramento do ciclo de aumento de juros, mas quem prevê mais uma alta argumenta que as expectativas de inflação ainda estão longe da meta de 3% e que os diretores do Banco Central preferiram por uma comunicação mais cautelosa em suas últimas declarações. Em 14,75%, a Selic está no maior nível desde o primeiro governo de Lula, em agosto do ano de 2006. Caso suba para 15%, será o patamar mais elevado desde junho daquele ano. E no encontro que aconteceu no mês de maio, o Copom deixou em aberto seus próximos passos e disse que o cenário demandava cautela adicional na condução dos juros e flexibilidade para avaliar os dados que impactam a dinâmica inflacionária. Aqui nós temos as aspas. Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados
que impactem a dinâmica de inflação. E a maior parte dos economistas, contudo, considerou que o comitê se mostrava mais inclinado a encerrar de vez o ciclo de alta iniciado em setembro. E desde lá já foram 6 aumentos consecutivos, totalizando 4 pontos percentuais de apertos. E um dos sinais destacados foi um trecho do comunicado de maio que dizia que o cenário prescrevia uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período prolongado, para que a inflação volte à meta. E na reunião anterior, do mês de março, dizia que o cenário demandava juros mais restritivos. E na ata, o Banco Central ainda disse que a política monetária já estava contribuindo para esfriar a economia, condição considerada necessária para a redução da inflação. E os dados econômicos divulgados na sequência corroboraram essa avaliação. Os indicadores setoriais vieram mais fracos e o IPCA, Índice Oficial de Inflação, ficou abaixo do previsto, inclusive em grupos de preços considerados mais sensíveis ao efeito da taxa Selic. E esta matéria continua dizendo ainda que, no entanto, essa comunicação oficial dos integrantes do Copom se manteve cautelosa, o que, na opinião de parte do mercado, apontou que o colegiado prefere manter todas as opções na mesa, sobretudo em um cenário em que as projeções e expectativas de inflação ainda estão longe da meta de 3%. E a economia, embora dando indícios de desaceleração, também segue robusta, com forte criação de vagas de emprego. E atualmente o Copom se concentra em colocar a inflação na meta no final do ano de 2026, prazo no qual a sua projeção oficial em maio era de 3,6%. E no Boletim Focus, a mediana é de 4,50%, no limite superior da meta, e era de 4,51% antes do encontro que aconteceu no mês de maio. E ainda na área de economia, mercados passarão a segunda-feira de olho no conflito entre Israel e Irã. Cotação do Brent chega a saltar 5,5% nas negociações iniciais, depois de ataque ao campo de gás South Pars, no Golfo Pérsico, que forçou o desligamento de uma plataforma. E na economia, Taiwan inclui as empresas chinesas Huawei e SMC em lista restritiva de exportações. Já na seção do Valor Invest, Selic pode ir a 15% ainda nesta semana, maior nível em quase 2 décadas. Por um lado, a inflação parece mais bem comportada. Por outro, a incerteza fiscal aflorada pode exigir maiores esforços do Banco Central em forma de mais juros. Já na editoria internacional do Jornal Globo, nós temos aqui o caso do atentado que aconteceu nos Estados Unidos. Tiros, motivação política, mensagem de suspeito sobre medo de morrer. O que se sabe sobre o assassinato de deputada lá nos Estados Unidos. Melissa Hortman era a principal líder democrata na Câmara Legislativa do Estado e ex-presidente da casa. Ela e o companheiro tinham 2 filhos. E aqui nós podemos ver a imagem da democrata. E diz o seguinte, esta legenda: a deputada estadual Melissa Hortman e seu marido foram mortos a tiros, informou o governador Tim Walz em 14 de junho de 2025. Parece ser um assassinato politicamente motivado.
Foi como o governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, definiu o atentado que matou a deputada estadual de Minnesota, Melissa Hotman, e seu marido Mark a tiros. O senador estadual de Minnesota, John Hoffman, e sua esposa também foram alvo do mesmo indivíduo e cada um foi baleado várias vezes, afirmou Walz. Esses dois últimos passaram por cirurgia e estão vivos. Testemunhas identificaram que o suspeito como sendo Vance Bolter, de 57 anos, que estava disfarçado de policial. E ainda na área internacional, Israel subestimou a capacidade do Irã de se reagrupar, diz analista ouvido pela rede CNN. Segundo o Trita Parsi, mísseis iranianos estão sendo capazes de furar bloqueio de defesa israelense. E sobre outro caso de violência, prefeita da cidade do sul do México é assassinada na sede do governo. Lilia Gema Garcia Soto, prefeita da cidade de San Mateo Pinhas, desde 2022, foi morta por homens armados que invadiram o seu gabinete. É mais um caso de violência na política. Também temos na área internacional, em Patriota, Alexei Navalny entrelaça a própria trajetória com os rumos da Rússia pós o RSS. O oposicionista morto em 2024 em uma prisão no Ártico conta, em sua autobiografia, como se tornou o homem mais odiado pelo Kremlin. E sobre o acidente da Air India, chamas de até 1.500 graus Celsius dificultam a identificação de corpos e deixam parentes angustiados. E ainda falando sobre negócios, Eve da Embraer fecha acordo de 1,4 bilhões de reais com a brasileira Revo e prevê 30 mil carros voadores até o ano de 2045. E o estudo estima cerca de 280 bilhões de dólares em modalidade aérea urbana. E o contrato inclui venda de 50 carros voadores, com primeira entrega prevista para o quarto trimestre de 2027. E ainda destaque no Jornal Globo desta segunda-feira. Aos 58 anos, jogador de futebol mais longo entra em campo para a sua 40ª temporada como profissional e renova recorde, como nós podemos ver aqui, o Miura. Ele aquece antes de partida de futebol acontecer. E ainda com destaque, vinhos de Lisboa revelam influência do Atlântico e das colinas. Já no Clube O Globo, nós temos aqui sobre a gastronomia. O tradicional de Paulo promove uma experiência autêntica e memorável. E sobre viagem, também temos um destaque para a Casa Marambaia. E antes de darmos continuidade no site do jornal Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Já no Jornal Correio Brasiliense desta segunda-feira, nós começamos aqui com um assunto sobre o trânsito. Acidente envolvendo viatura da Polícia Penal mata um
e fere 2 lá em Brasília. Já na editoria internacional do Oriente Médio, autoridades brasileiras em Israel estão se deslocando para a Jordânia. O senador afirma que solicitou uma lista ao governo de Israel com o número de turistas brasileiros que estão no país. 12 autoridades brasileiras que estavam em Israel já estão em deslocamento via terrestre para a Jordânia, a partir de hoje, segunda-feira, dia 16. Horários e rotas serão mantidos em sigilo por questão de segurança. E o grupo precisou se abrigar em bunkers em meio ao conflito entre Israel e Irã, intensificado no domingo, dia 15 de junho. O senador Carlos Viana, do partido Podemos de Minas Gerais, que é presidente do Grupo Parlamentar Brasil e Israel, informou que o próximo passo será a retirada de 35 convidados oficiais que ainda estão na capital israelense, Tel Aviv. E abre aspas, o governo de Israel analisa a melhor maneira de levá-los em segurança até a fronteira da Jordânia ou do Egito, fecha aspas, disse o parlamentar em entrevista ao Correio Brasiliense. E o senador também afirmou que solicitou uma lista ao governo de Israel com o número de turistas brasileiros que estão no país para saber o tamanho da operação que será montada junto ao Itamaraty para o resgate dessas pessoas. E aqui nós temos as aspas de Carlos Viana. Ele disse o seguinte: as decisões dependem de como a guerra e os ataques vão permanecer. Se diminuírem, nós teremos mais tempo para trabalhar. Porém, se houver uma escalada, naturalmente pode dificultar. Mas o governo israelense está colaborando muito para que os brasileiros possam se deslocar o mais rapidamente possível e retornar ao nosso país. E o conflito começou na sexta-feira 13, quando o exército israelense lançou um ataque contra o Irã com o objetivo de evitar que a República Islâmica desenvolva armas nucleares. E esses ataques deixaram pelo menos 224 mortos e mais de 1.000 feridos no Irã. No lado israelense, o balanço de vítimas subiu para 24 mortos. E ainda no site do jornal Correio Brasiliense, Trump teria rejeitado o plano de Israel de matar líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. E os ataques entre Irã e Israel se intensificam. Mais de 240 pessoas morreram nos 4 dias de conflito no Oriente Médio. E no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal avança sobre redes e acirra debate sobre competência do Congresso. O STF formou maioria para responsabilizar as Big Techs por conteúdos ofensivos de usuários. A decisão, que surge por omissão do Congresso, gera debate entre a censura e o avanço contra crimes e também as fake news. E o julgamento da regulação das redes sociais pelo Supremo Tribunal Federal provocou um debate sobre a quem cabe o trabalho de definir a responsabilidade das Big Techs no país. Na avaliação de especialistas ouvidos pelo próprio jornal Correio Brasiliense, a falta de atuação do Congresso sobre o tema abriu espaço para o Judiciário agir de maneira decisiva. E, no entanto, para os congressistas de oposição, a Corte invade a competência exclusiva de outro poder ao deliberar sobre o caso. E o Correio Brasiliense relembra que, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para responsabilizar as plataformas por conteúdos
publicados por seus usuários e ampliar as obrigações das Big Techs a respeito da moderação de posts, ou melhor, de publicações considerados ofensivos, mesmo na ausência de ordem judicial prévia. E o julgamento gira em torno da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, que exige uma determinação da Justiça para excluir conteúdo e responsabilizar provedores de internet, websites e também gestores de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. E segundo o advogado e analista político Melilo Diniz, o debate cabe ao Legislativo. No entanto, para ele, há uma omissão histórica do Congresso sobre as redes sociais e, por isso, foi necessária a discussão no Supremo. E abre aspas. A demora em regulamentar um tema acabou abrindo espaço para o Supremo Tribunal Federal atuar de maneira decisiva nesse debate tão importante para a sociedade. E, por outro lado, esse papel proativo pode ser considerado uma ocupação de espaço ante ao vácuo regulatório, buscando proteger direitos fundamentais ameaçados pela disseminação de conteúdos ilícitos nas redes sociais. Fecha aspas, disse o analista e advogado Melilo Diniz. E ainda, uma outra entrevista sobre este assunto, o advogado constitucionalista Naue Bernardo de Azevedo partilha do mesmo entendimento. Segundo ele, o debate efetivamente cabe ao Congresso, em seu papel ordinário e típico de legislador. No entanto, a ausência de deliberação está gerando um vácuo regulatório que vem provocando distorções no tratamento dos problemas gerados. Isso acaba atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o tema a partir do caso que lá chegue, sem prejuízo de que o Congresso Nacional legisle sobre a questão posteriormente. Fecha aspas, disse o advogado Naue Bernardo de Azevedo. Aqui na área da política, Maria de Lourdes Abadia disse o seguinte: o que se vê é muito ódio, rancor e também fake news. A ex-governadora do Distrito Federal relembra a participação histórica na Assembleia Nacional Constituinte. Fala sobre o papel das mulheres na política, o enfraquecimento da democracia e alerta também para o risco de retrocessos. E segundo ela, ninguém se entende. E aqui nós temos as outras aspas. Eu olho hoje para o Brasil e sinto que está faltando um colo de mãe. Nos Estados Unidos, também temos aqui um destaque no site do Correio Brasiliense. Suspeito de matar deputada e marido é preso nos Estados Unidos. Nós também temos aqui um artigo em destaque. A solidão de Haddad é também a nossa solidão. E sobre os casos de insegurança, vendas caem, assaltos crescem em Taguatinga. E no Banco Central, o mercado dividido sobre decisão do Copom. Na quarta reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central, apostas de analistas variam entre estabilidade e alta de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. Para eles, queda dos juros ficou mais difícil de ocorrer devido ao aumento das incertezas. E diz o seguinte, o texto desta matéria do Correio. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, volta a se reunir nesta semana para definir os rumos da taxa básica da economia, Selic, atualmente
em 14,75% ao ano. E diante da nova crise entre Executivo e Congresso, em torno da polêmica sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras e o pacote de alternativas, o mercado está dividido entre mais um aumento de 0,25 ponto percentual e estabilidade nos juros básicos. E apesar da divisão das apostas, os analistas acreditam que a decisão será unânime no encontro de amanhã e também de quarta-feira. Eles ainda acreditam que o Copom, na quarta reunião do ano, seguirá cauteloso na condução da política monetária. E vale lembrar que a decisão ocorre em mais uma super quarta, pois coincide com a reunião do Copom e do FOMC, Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que é o Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, que deverá manter os juros básicos no patamar atual, entre 4,25% e 4,50% ao ano, podendo iniciar o corte mais no fim do ano, pelas projeções dos analistas. E, apesar das incertezas em relação ao resultado do próximo Copom, a certeza entre os especialistas ouvidos pelo próprio Correio Brasiliense é de que uma queda na taxa Selic ficou mais difícil devido diante da piora das perspectivas sobre o compromisso de equilíbrio fiscal, a polêmica em torno do decreto do IOF e também do novo pacote alternativo, que ainda deixa dúvidas sobre a sua eficiência, devido à resistência crescente no Congresso para a aprovação. E dependendo dos desdobramentos dos ataques entre Israel e Irã, que fizeram os preços do petróleo dispararem, os riscos inflacionários devem aumentar e tendem a entrar também no radar do Banco Central. E ainda sobre o caso de um tiroteio, 2 pessoas e um bebê de 8 meses morrem em festival lá nos Estados Unidos. Sobre um caso de violência, a polícia adota novas tecnologias para combater roubo de celulares. E sobre imigração, ser imigrante nos Estados Unidos significa viver com medo constante. Isso quem falou foi a cantora Shakira em entrevista à BBC. Shakira se lembrou da época em que imigrou para os Estados Unidos e disse que a situação atual dos imigrantes é dolorosa. E sobre trabalho, nós também temos aqui um destaque. Por que deputados podem derrubar nova regra estabelecida pelo governo? Supermercados, farmácias, concessionárias de veículos e outros tipos de comércio não poderiam mais abrir em feriados, sem uma convenção coletiva entre os representantes patronais e também dos trabalhadores, segundo uma medida do governo federal que estava prevista para valer a partir de 1º de julho. E sobre ciência. A existência da luz da vida em seres vivos é confirmada por cientistas. E na área da música, o álbum chamado O Silêncio que Grita marca 30 anos de carreira de Negra Lee. E na saúde, Sana é o nome da nova arma para combater a obesidade. Já na coluna do Correio Brasiliense, CB.poder, conselheiro ou desembargador de contas, Justiça vai decidir. PDT pede intervenção da Justiça na saúde do Distrito Federal. E no blog da Denise, imagem racista de inteligência artificial é usada em capa de vídeo da Câmara. E o próximo destaque, ainda na coluna, Celina apela ao governo federal para repatriar secretários do Distrito Federal. E CPI revela estrago das bets na sociedade, mas tem triste fim. E no caderno de cidade, sobre imposto,
Vencimento da segunda parcela do IPTU começa segunda-feira, isso lá no Distrito Federal. Também temos um assunto sobre a vulnerabilidade. Vício impede políticas sociais para pessoas em situação de rua no Distrito Federal. E sobre o direito do consumidor, que também é destaque. Vai se ausentar? Daí garante a suspensão de serviços. E na área da saúde, gripe aviária no zoológico do Distrito Federal. Saúde monitora 13 pessoas após contato com a ave. A Lagoa Paranoá terá mais 2 pontos de socorro dos bombeiros, isso após casos de afogamentos no lago. E mais um caso de violência, um homem é esfaqueado na região do pescoço, no Parque da cidade, no Distrito Federal. E agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 641 vagas de emprego. E na seção de opinião, visão do Correio, a urgência da segurança pública. Também temos um artigo em destaque, afazer doméstico, um trabalho de cuidados que precisa ser decente. E, ainda na opinião, educação antirracista, quando a escola se reconhece parte. E na política, a CNM trabalha junto ao governo para resgatar os brasileiros que estão, neste momento, em Israel. A entidade tem prestado apoio às autoridades em Israel e intermediado uma forma de saída da região. E ainda na política, pesquisa Datafolha. Lula lidera cenários, mas perde para Bolsonaro no segundo turno. E essa pesquisa de opinião foi feita entre os dias 10 e 11 de junho, com 2.004 eleitores em 136 cidades. Em uma última pesquisa da Datafolha, divulgada no dia 14, o presidente Lula lidera diferentes cenários de intenção de voto no primeiro turno eleitoral de 2026. E a pesquisa de opinião foi feita entre os dias 10 e 11 de junho, com mais de 2.000 eleitores em 136 cidades. E Lula aparece à frente de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro no primeiro turno do pleito. Além disso, Lula venceria Tarcísio em um eventual segundo turno. Agora vamos acompanhar os destaques no site do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui a primeira matéria. O ministro Edson Fachin completa 10 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. Com olhar sensível para as causas sociais, o ministro relata temas que envolvem direitos indígenas, uberização e também o Lava Jato. E diz o seguinte, o texto desta matéria: em uma década como ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin deu mais de 74,3 mil decisões, e a primeira delas no dia em que tomou posse no cargo, dia 16 de junho de 2015. E de lá para cá, foram mais de 53,6 mil processos distribuídos ao seu gabinete, discutindo temas que vão desde os direitos dos povos indígenas isolados até o vínculo de emprego entre motoristas e plataformas de aplicativo. Já no jornal Agência Brasil, Brasil fatura prata e bronze no terceiro dia do Mundial de Judô na Hungria. E na área da política, o presidente Lula vai ao Canadá para o G7, que tratará da segurança energética. Futuros temas da COP30 devem ser tratados na cúpula. O presidente Lula embarcou na manhã desta segunda, dia 16, para o Canadá, onde participa terça-feira da cúpula do G7, grupo das 7 nações mais industrializadas do mundo. E o encontro vai acontecer na província de Alberta. E abre aspas, a convite do primeiro-ministro canadense Mark Carney, embarco nesta manhã para o Canadá,
Lá, irei representar o Brasil na sessão ampliada da cúpula do G7, que ocorre amanhã, disse o presidente em postagem nas suas redes sociais antes de fazer o embarque. E o tema da segurança energética deve ser uma das tônicas dos debates entre os países membros com as nações convidadas, como é o caso do Brasil, segundo o Ministério das Relações Exteriores. E de acordo com o embaixador Maurício Lírio, que é o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, a ênfase será em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos e infraestrutura e investimento. E o diplomata avalia que a reunião será a chance para adiantar temas que farão parte da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é a COP30, em Belém, no Paraná, que vai acontecer no mês de novembro deste ano. E aqui nós temos mais as aspas do diplomata. Ele disse o seguinte: a participação do presidente será uma oportunidade para que ele possa falar também da organização da COP30 e possa convidar outros países para o evento. O embaixador ainda ressaltou que o tema proposto para o evento tem relação direta com os assuntos a serem tratados na COP30. E sobre direitos humanos, na Agência Brasil, manifestantes fazem ato pró-Gaza em São Paulo. Mobilização realizada também em outras cidades do mundo. Milhares de pessoas participaram na tarde de domingo, ontem, na capital paulista, de marcha em apoio ao povo palestino na faixa de Gaza, que enfrenta a crise humanitária diante dos ataques militares de Israel. E essa mobilização tem o apoio de organizações de mobilização popular, sindicatos e políticos de esquerda. E nessa convocação, organizadores informaram que o ato faz parte da Marcha Global para Gaza, iniciativa internacional mobilizada por movimentos populares, organizações sociais, coletivos e ativistas de direitos humanos. E no ato, parlamentares e ativistas defenderam cessar-fogo na região, fim do conflito e que o governo brasileiro rompa as relações comerciais com o governo de Benjamin Netanyahu. E aqui nós temos dizendo que a ativista Soraya Mislé, de origem palestina, participa das mobilizações contra o conflito desde os primeiros atos e considerou a manifestação de ontem, no domingo, histórica, de construção mais ampla e unindo a comunidade árabe palestina no Brasil, partidos e movimentos. E o pesquisador criativo Cauê Teles e o filho Guido, de 8 anos, acompanharam também o ato. E abre aspas: a gente está vindo aqui para poder demandar que o nosso governo rompa as relações com Israel, como vários outros governos já estão fazendo, como a Colômbia, porque a gente não pode continuar apoiando o Estado colonial, que está fazendo um genocídio, fecha aspas, disse o pesquisador que esteve nesse movimento ontem com seu filho. Já o pequeno Guido acha importante protestar, pois crianças têm sido as principais vítimas das bombas israelenses. Catadores do Rio lidam com informalidade e más condições de trabalho. Cooperativas citam discriminação e falta de espaço para armazenamento. E na editoria internacional, ataques entre Israel e Irã causam mais de 90 mortes. Prédios com vidraças nas cidades ameaçam as aves, apontam pesquisas. No Brasil, foram analisadas 1.452 colisões de aves nas estruturas. E na área da cultura, é preciso ir além do cinema indígena etnográfico.
dizem cineastas. E o festival propõe diálogo entre realizadores indígenas e também não indígenas. Na área da economia, Rio São Francisco terá nova hidrovia para o transporte de cargas ao Nordeste. O projeto prevê ampliar movimento de 5 milhões de toneladas. O Rio São Francisco terá uma nova hidrovia para transporte de cargas do Sudeste, a partir de Pirapora, de Minas Gerais, para o Nordeste, a Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco. O projeto, apresentado pelo governo federal na última sexta-feira 13, é utilizar os 100.371 quilômetros de extensão navegáveis com uma projeção de movimentar 5 milhões de toneladas. E entre as cargas previstas estão insumos agrícolas, gesso, gipsita, calcário, grãos, bebidas, minério e também o sal. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a hidrovia será muito estratégica para o desenvolvimento da região. E no mês de junho, ele disse que iria assinar a delegação das obras à Companhia das Docas do Estado da Bahia. E na sequência estão previstos os estudos técnicos, conforme disse o ministro. No percurso, o Velho Chico passa pelo Distrito Federal, por Goiás, por Bahia, por Sergipe, Alagoas e Pernambuco. São 505 municípios e mais de 11,4 milhões de pessoas que, de alguma forma, se relacionam com um dos principais rios brasileiros. E o jornal Agência Brasil também nos traz aqui um destaque na área da cultura. Com origem europeia, festas juninas misturam devoção, comida e danças. E saiba mais também sobre as tradições da folia que celebra os santos católicos. E aqui nós temos uma homenagem. Morribira Presidente, fundador do Cacique de Ramos. O sambista tinha 88 anos de idade e enfrentava câncer de próstata e também Alzheimer. E sobre o meio ambiente, recuperação do Rio Doce precisa avaliar mudança climática, diz um estudo. Diferentes cenários podem afetar áreas prioritárias para a restauração do rio. Natureza precisa ser aliada e não ameaça as crianças, diz especialista. E na cultura, samba na Gamboa homenageia Chico Buarque. Brasil encerra GP de boxe na Europa com 6 ouros, 1 prata e 1 bronze. E ainda o forró embala São João de Caruaru, o maior do mundo. Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma única doação pode salvar 3 vidas. Esta matéria foi do sábado, dia 14 de junho. E aqui na área da cultura tem também nos informando que a Bienal do Livro tem ingressos esgotados no 2º dia da festa literária. E no sábado também temos aqui a notícia sobre a Defesa Civil. O governo testa sistema de alerta em cidades do Nordeste. E esses foram os principais destaques do 2º bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Eu já gostaria de aqui agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.